Vamos agora falar de um problema que afeta muitos portugueses na área da saúde. É provavelmente o que motiva maiores queixas, dores nas costas. Helena Canhão, reumatologista e investigadora do programa Harvard Medical School Portugal, e minha convidada. Sra. Professora, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Como está? Qual é normalmente a principal causa da dor nas costas? A dor nas costas tem mais do que uma causa, mas habitualmente está relacionada com patologia, com doenças ou da coluna, ou dos músculos que envolvem a coluna, ou então dos nervos que saem da coluna, que é o nervo ciático. E isso causa dor por compressão do nervo ciático, e são essas as principais causas. Mas depois, outros órgãos que têm uma localização ali próxima, por exemplo, como os rins, podem ser causa também de dor nas costas. Portanto, a dor nas costas não é sempre igual em todos os doentes, nem é causada sempre pelos mesmos motivos. Isso faz com que nem sempre seja fácil detectar a origem do problema? Sim. Por um lado, pode não ser fácil de detectar, por outro lado, é importante que as pessoas percebam que há alguns sintomas que permitem perceber se a dor é causada, por exemplo, por doença do músculo, por exemplo, após um esforço, ou se houver sintomas urinários, por exemplo, pode ser causada pelo rim. Por isso, como é um sintoma, não é bem uma doença, um sintoma tão frequente, há alguns sinais de alarme associados que importa que as pessoas conheçam para perceberem qual é a gravidade, porque provavelmente quase todos os portugueses já tiveram um episódio de dor nas costas, não é? Provavelmente todos. Isso é muito importante. Porquê? Porque quando nós temos uma dor e uma incapacidade, ficamos muito preocupados. Será que isto vai passar? Será que isto é grave? Pode ser um tumor? Pode ser uma coisa passageira? Ainda bem que toca nessa questão. Pois. Ficamos. Eu pessoalmente tenho muito a ideia que ainda desvalorizamos muito uma dor nas costas. É só uma dor nas costas. Quando a dor, na fase aguda, as pessoas valorizam porque têm a dor e não se conseguem mexer, totalmente. Mas depois esquecem. Mas há aquela mania que às vezes acompanha pessoas ao longo de muitos anos e pode estar ali um problema grave que se anda a desvalorizar. Isso é um facto. Também é verdade que quando a dor não passa de todo, e aí geralmente é por uma causa mais grave, é preciso mesmo tratar. Mas a maior parte das pessoas desvaloriza e poderia prevenir muitas vezes as dores nas costas, e isso é importante, porque nós temos más posições, por exemplo, no trabalho, nas cadeiras onde estamos sentados, pessoas que trabalham muito tempo de pé, que deveriam mudar de posição, por exemplo, o carregar pesos, quando a pessoa dobra o tronco em vez de dobrar os joelhos, há muitas coisas, a prática de exercício físico, perder peso, há muitas coisas que se podem fazer. A prevenção para os casos que são preveníveis, porque há casos que não serão, passa por aí. Por aqui. Estes são medidas muito importantes para prevenir. Estes casos comuns, não é? Da dor comum, passageira, que não é muito importante, mas que no fundo afeta a nossa vida do dia-a-dia, das pessoas que sofrem. Mesmo nestes casos, quando não são tratados, podemos estar no futuro perante problemas mais graves? Sim, por exemplo, a ciática, que é muito conhecida, não é? Porque os discos que estão entre as várias vértebras podem sair, prolapsar e comprimir o nervo ciático. Isso pode levar, por exemplo, a uma atrofia, a uma diminuição da força muscular ao longo do tempo, a um sofrimento crónico que pode levar a problemas mais graves. Por isso é que algumas pessoas têm de ser operadas à coluna, por exemplo, nesses casos. E há alguns casos em que, se não for operada, há mesmo um sofrimento neurológico, nervoso, marcado. Depois há, obviamente, outras causas muito mais graves que estão associadas, por exemplo, a cancro, a neoplasia, que se podem depositar na coluna, causar as chamadas metástases, que é a deposição de um cancro que é de outro órgão, que se deposita na coluna, e isso deve ser diagnosticado precocemente, obviamente. Por estarmos a falar de vários problemas e muito diferentes, há sinais também diferentes que nos podem dar pistas logo do que é que se trata? Sim. Ou sintomas associados para além da dor nas costas? Por exemplo, obviamente que uma pessoa que anda a perder peso, que anda cansada, que ande não só a emagrecer, mas às vezes com febrícula, mal-estar e ao mesmo tempo tem dor nas costas, isso pode querer dizer que por trás há outra doença que está a provocar isso, porque uma dor nas costas não provoca estes sintomas, se for uma dor muscular simples. Claro. Depois, a manutenção da dor com intensidade que não passa com nada, que não passa com aqueles medicamentos normais que todos nós tomamos
damos para alívio da dor, um anti-inflamatório, um analgésico simples. Isso também deve ser um sinal de alerta. Depois, se houver sintomas neurológicos, por exemplo, adormecimento associado, dor que irradia ao longo das pernas, isso também devemos chamar-nos a atenção. E outro aspecto muito importante tem a ver com a dor estar relacionada ou não com o movimento. A dor, quando é mais muscular, obviamente que se agrava quando nós carregamos pesos e nos mexemos. Uma dor surda que se mantém, quando nós dizemos surda, é aquela dor constante, moinha, que se mantém, mesmo sem fazer esforço nenhum, deve chamar a atenção que pode haver ali um problema mais grave. E até quando, num caso ou noutro, é que devemos tolerar a dor? Ao fim de quantos dias é que temos que pensar isto é melhor ir ao médico porque isto não é normal? 2 semanas com dor começa a ser preocupante. Obviamente, se a dor for mesmo muito intensa, excruciante, obviamente, claro. Mas preocupante quando não alivia com medicamentos 1 a 2 semanas, começa a ser necessário procurar um médico. Doutora, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença e pelos esclarecimentos. Foi um gosto recebê-la aqui mais uma vez.